Oi, uma boa tarde, seja muito bem-vindo à Expo Cakes Brasil. A gente está aqui direto do Rio Centro, são 4 dias de evento, onde tem confeiteiras e food service. Aprendi isso hoje, tá? Todos os serviços de panificação aqui dentro desse evento. E a gente está aqui hoje batendo um papo com empresários, empreendedores, com pessoas que têm negócios e que envolvem empreendedores, empresários, né? Então vou receber aqui a doutora Laís. Doutora Laís, seja muito bem-vinda. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da assessoria jurídica para o empresário. Por que é importante você, como empresa, ter um profissional, um advogado te prestando esse serviço de assessoria jurídica? Então a gente vai conversar sobre isso, vai trazer um pouquinho de luz sobre o tema e que você entenda a importância de você ter esse serviço tanto de forma preventiva, né, quanto de forma corretiva. A doutora Laís vai contar tudo pra gente. Seja muito bem-vinda, estou muito feliz de você estar aqui, muito obrigada, tá, por topar nosso convite. Queria que você se apresentasse pra gente um pouquinho, quem é a doutora Laís, como é que você gosta de ser chamada, como você se apresenta, né, para os seus clientes, como é que é a empresa e como que você realmente traz a solução para o empresário. Pode ser? Pode, tá ótimo. Que bom. Eu que agradeço o convite, queria agradecer em especial também a Elisete Barroso, a contadora Flávia Teixeira, que me convidou também para estar aqui hoje. Agradeço a Manancial por esse convite, para estar participando desse podcast. Eu me chamo Laís Ribeiro, sou advogada no Rio de Janeiro, mas eu atuo em todas as áreas, né? Assim, eu atuo em vários estados do Brasil, digamos. Vou falar um pouquinho hoje de como você prevenir a sua empresa para não sofrer um eventual conflito que possa acontecer dentro da sua empresa. A advocacia empresarial, ela é de duas formas, ela funciona de duas formas. Ela é tanto preventiva. O que é uma advocacia preventiva? A advocacia preventiva, ela previne o seu negócio de sofrer um eventual risco jurídico para a sua empresa. Porque, assim, já me perguntaram, um empresário me perguntou quantos processos é necessário para o meu negócio acabar. Caramba! Eu falei, apenas um, dependendo do tipo de ação que você venha sofrer. E a advocacia contenciosa, ela é quando ocorre o problema. Ocorreu o problema dentro da empresa, aí o empresário lembra, opa, vou contratar um advogado. Sim. E aí que está o problema, porque assim, se os empresários hoje em dia soubessem da importância da prevenção, de você prevenir o seu empreendimento, a sua empresa, o seu negócio, as coisas não precisavam chegar na advocacia contenciosa, que infelizmente no Brasil é o que muito acontece. O empresário, ele espera surgir o problema para ele poder procurar o advogado, e quando ele procura esse advogado, ele quer que resolva com urgência. E tem certas coisas que não funcionam assim. Então eu sempre tento explicar, olha, eu vou ter que analisar o seu caso, eu vou ter que analisar o seu processo, e a contenciosa acaba se tornando mais custosa. Por que ela se torna mais custosa? Porque o advogado, ele tem que agir na emergência daquele caso, daquela empresa. Ele tem que largar as outras coisas, em aspas, né? Porque a gente não consegue deixar as outras coisas de lado. A gente tem que dar uma atenção especial, isso requer mais tempo, porque a gente tem que estudar aquele problema para a gente solucionar e até mesmo passar para o empresário, para o cliente, qual seja, como a gente vai solucionar aquele problema. Então, assim, a contenciosa, ela é isso, e é o que mais ocorre. Então, por isso que eu ofereço no meu escritório a assessoria jurídica para a empresa. E o que é essa assessoria jurídica para a empresa? É justamente para prevenir que você não chegue na contenciosa. Como é que a gente pode entender, eu estou falando a gente aqui, né, o empresário que não tem o conhecimento da doutora, como funciona essa preventiva? Como que eu contrato a doutora para poder prevenir os meus possíveis problemas? Para revisar um processo, ou para revisar um contrato? Como é que a doutora atua, para que a gente possa entender? Então, dentro da advocacia empresarial, né, dentro de uma empresa, o advogado, ele pode atuar em vários ramos do direito. Porque o empresário, ele pensa que o advogado vai atuar só no empresarial. Não, dentro de uma empresa você tem tributos, que a gente vai ver se o tributo está correto. Como que a gente pode reduzir aquele tributo juridicamente, com respaldo jurídico legal. Dentro de uma empresa também a gente vai fazer a elaboração de contrato. O seu contrato não vai ser aquele contrato modelo de internet, aquele contrato de copia e cola, né, doutora? Copia e cola, sim. Vai ser um contrato para o seu negócio, para o seu objetivo, aquilo que você pretende. E eu vou falar assim, olha, doutora, eu quero que coloque isso e isso no meu contrato. Não, eu não tenho
respaldo jurídico para colocar isso. O que eu posso encaixar no seu contrato é isso. Então, o advogado preventivo, ele vai estar ali justamente nisso. Ele vai estar fazendo a elaboração de contratos, ele vai evitar, né, na verdade, um eventual processo trabalhista, porque vai observar a carga horária do funcionário. Tem determinadas empresas que precisam de certos equipamentos, então o advogado ele vai estar ali vendo se realmente é o equipamento correto para aquele tipo de função que o funcionário está exercendo, se a hora extra está sendo paga certa, quantas horas extras, porque tem um limite de hora extra que o funcionário pode praticar, e se ultrapassar daquilo, ele paga multa. E muitas vezes ele não tem conhecimento disso. Sim. Aí o funcionário sai e fala assim, não, mas isso tudo de hora extra? Sim, isso tudo de hora extra, porque ele tinha que cumprir até 4 horas extras. Se passar disso, ele vai pagar multa. Então, a gente vai atuando preventivamente justamente nisso. Esse funcionário ficou até tal horário. Não pode. Você não pode deixar esse funcionário até tal horário. Você tem que dispensá-lo, você tem que dar um dia de folga, você tem que conversar com ele que ele não pode ultrapassar o limite de hora extra dele. Para quê? Para evitar um processo trabalhista, para evitar um processo... E assim, a gente atua também observando o quê? O financeiro da empresa. A gente não é o financeiro, mas a gente atua que é nessa parte de tributo, para o empresário evitar chegar numa falência, para a gente não ter que atuar na área de falência. Então a gente vai dar um limite. Olha, isso aqui está demais. Não dá para você... Porque por mais que tenha a contabilidade, que tenha o RH da empresa, que tenha o administrativo, o advogado preventivo, ele é justamente para isso. Para evitar que você chegue nesse nível, para evitar que você chegue numa recuperação judicial, numa falência, num processo trabalhista, num processo cível, porque depende, hoje em dia, o empresário, né, empresas abrangem muita coisa. Verdade. Porque não é só, é um processo trabalhista, vai atuar só na área empresarial. Não, se você vender produto, o cliente que compra seu produto, ele é um consumidor. E se você não entregar o produto que ele está te pedindo, ele tem respaldo no Código de Defesa do Consumidor. E pode ser uma ação, às vezes, boba, que você poderia ter evitado se você tivesse um advogado ali te auxiliando, para te orientar. Olha, isso aqui está em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. Isso aqui não está em conformidade. Então, assim, evitaria muitas coisas dentro da empresa. Evitaria conflitos que você possa ter futuramente, você não teria você tendo uma advocacia preventiva. Porque o empresário, às vezes, ele pode achar muito custoso. Sim. Poxa, eu vou pagar isso tudo por mês para um advogado, mas o advogado vai estar ali evitando você pagar muito mais lá na frente. No futuro, né? Sim. É quase que uma economia realmente de dinheiro, o dinheiro do futuro. Porque Sim. Você está olhando para todas as áreas que podem te dar problema, como empresário, e evitando de chegar nessa outra ponta do direito que você falou, né? Sim, exatamente. E assim, às vezes como eu falei, né, que aqui no Brasil muitas vezes as pessoas não entendem assim, entendem como aquilo sendo mais uma despesa. Sim. Eu costumo dizer que o empresário, ele é o cabeça do negócio, né? Ele que faz o negócio dele fluir. A contabilidade, ela é o coração da empresa. E a advocacia, ela é os punhos. Que vai te... Nunca ouvi. Nunca Que bom, não, muito bom. A advocacia, ela é o punho da empresa. Ela vai ali te segurar para você não cair lá na frente. Então, por isso que eu costumo até usar isso quando eu estou conversando com os meus clientes. Né? Porque a senhora me perguntou como prevenir. Um cliente mesmo me procurou, que eu estou atuando para a empresa dele, quando ele sofreu ações cíveis, criminais e tributárias. Caramba. Então, assim, quando um cliente me procura na área empresarial, né, ou qualquer outra área, quando ele me procura, eu pergunto, o que você precisa? Porque eu preciso entender o que você precisa para eu poder te ajudar em conformidade legal. Mas eu preciso primeiro entender o que você precisa, porque tem cliente que fala assim, olha, eu não tenho nenhum processo judicial, eu só quero que você trabalhe para evitar isso. Ok, então se surgir eu vou atuar para você em tantos processos. Esse já deixou acontecer tudo. Sim. E aí eu tô atuando para ele. São mais de 200 ações na área civil, porque era uma empresa de empréstimo consignado. A empresa decretou falência na época da pandemia. Ele tentou fechar acordo com alguns clientes, muitos aceitaram, muitos não. Os clientes não receberam e o que aconteceu? Choveu ação.
aí na área civil, aí tem na área criminal, porque assim, às vezes a pessoa entende que é só um advogado empresarial, e não é. A gente está ali atuando em vários ramos do direito. Então por isso que eu falo que é uma prevenção, porque são vários ramos, o direito ele abrange várias áreas. Então são várias áreas que o advogado pode estar atuando ali, porque se ele tivesse a advocacia preventiva dentro da empresa dele quando ele iniciou, a gente tinha evitado tudo isso. E a gente pode dar exemplos até simples, né, doutora? Revisão de contratos. Sim. Às vezes faz um contrato que você acha que o empresário está na rotina, ali no dia a dia trabalhando, ele não olhou, não leu o contrato com detalhe. Então, o advogado pode revisar esse contrato, o advogado pode olhar para as pontas que tem de possíveis ações dentro da empresa que o próprio CEO não vê. Sim, né? Exatamente. Igual, assim, é uma empresa que me contratou para fazer um relatório para elas. E eu ouvi, eu falei, você pode mandar o seu contrato, o contrato que ele fecha com terceirizados. Eu falei, você pode me mandar o contrato que você fecha com as terceirizadas para eu poder dar uma analisada e poder até mesmo estar fazendo um relatório em cima de tudo da sua empresa, porque já que você me contratou para fazer um relatório, eu preciso ter conhecimento de um pouquinho de tudo. E quando eu olhei o contrato dele de 3 folhas, eu falei, não se faz contrato de 3 folhas com uma terceirizada. Você aqui, no mínimo, tinha que ter umas 6 folhas. Ele, não, porque ele colocou isso. Eu falei, não é ele que tem que colocar. Você está contratando com ele, então você tem que impor as suas cláusulas e não aceitar as deles. Mas aqui ele botou uma multa de 20%, é o que está na lei. Não, eu falei, o que está na lei é até 30%. Doutora, mas dá para fazer um contrato mensal, mas uma consultoria preventiva? É possível? Sim. Isso é um serviço que é real? Sim. Então, talvez o empresário, nesse momento, não pode contratar para seguir caminhando com a assessoria jurídica, mas ele quer, se consultar sobre um determinado assunto. Isso é possível? Sim, a gente nunca pode deixar o nosso cliente desassistido. Ele pode chegar para mim hoje e falar assim, olha, eu tenho até um cliente, assim, ele falou, eu tenho um problema assim. Sim, eu quero essa demanda, Eu quero isso. Quanto você cobra? Eu dei o valor para aquele problema. Sim. Depois ele me trouxe outro problema. Eu falei, olha, o que você acha de você fechar uma assessoria jurídica? Porque em 3 meses você já me trouxe 3 problemas diferentes. E que eu poderia talvez estar evitando isso, porque assim, o dele foi uma coisa simples. Ele vendeu um produto e não recebeu daquele produto que ele vendeu. E ele falou assim, eu quero que esse cara pague por isso. O que eu faço? Eu falei, você pode fazer várias coisas. A gente pode fazer uma notificação extrajudicial. Ele não respondendo essa notificação extrajudicial, a gente faz uma ação de cobrança e pede bloqueio da conta dele até chegar no limite do seu valor. Ele, nossa, é só isso? Por que eu demorei tanto tempo? Porque você não tinha uma assessoria. Exatamente. Pra te encaminhar nisso, né? Acredito que muitos empresários acreditam que podem fazer tudo muito sozinho, né, Sim, doutora? Exatamente. E aí acaba travando até o seu próprio crescimento por querer dar conta de tudo sozinho. Quando você terceiriza os serviços que são expertise de outras pessoas, você consegue crescer. Né? Ele mesmo já tinha feito uma reclamação no Serasa Consumidor. Aí eu falei, olha, a reclamação que você fez no Serasa Consumidor foi ótima, mas isso não vai trazer o seu problema. O nome dele não vai ser negativado por conta disso. O nome dele não vai... A gente não precisa nem negativar o nome dele, a gente precisa o que você quer. É quando eu chego para o cliente e eu pergunto, o que você precisa? Sim. Eu quero que ele... Você quer negativar o nome dele ou você quer que ele pague? Eu quero que ele pague. Então aqui o nosso caminho é uma ação de cobrança. Perfeito. Não uma negativação. E aí é um atendimento que acaba sendo muito individualizado, né, doutora? Sim. Porque você entende realmente a necessidade daquele cliente e cria a solução para esse cliente. Para esse cliente. Então, mesmo se a gente entendendo o direito como um todo, mas a necessidade ela é muito individual. Sim. E aí você trata aquele cliente, né? Você tem um ramo específico, uma atividade específica que mais te procura como cliente? Ou todo mundo pode ser o seu cliente? Todo mundo pode ser o meu cliente. Eu atendo, é o que eu falo, eu atendo o que você precisa. Mas assim, a minha demanda, que cresce bastante, sempre me procuram, é no direito do consumidor. Porque sempre uma pessoa que está sem luz, ou que está sem água, ou que está sem telefone, é uma demanda muito grande. Sim. E por que essas pessoas estão assim? Porque o problema vem aonde? Nas empresas. E é por isso que agora, por estar tendo conhecimento de tantas ações que eu faço no direito do consumidor, eu sempre falo com os meus clientes, vamos prevenir isso, para isso não acontecer. Às vezes, empresas de pequeno porte fecha pela quantidade de ações que tem, e são ações, assim, bobas, que poderiam ser evitadas, resolvidas. Né? Sim. E, assim, por isso que agora eu estou
atuando também, não só agora, eu já atuo no ramo... Mas está conscientizando muito, conscientizando, né? sim, porque assim, é um problema que o outro teve que poderia ter sido evitado. Sim. Então eu tô conscientizando realmente, justamente por isso, para que evite isso. Porque se um consumidor está crescendo bastante, onde está o problema? Isso é legal da gente falar, porque a contabilidade, por exemplo, é uma área muito comum, né? Sim. O DP é uma área muito comum. Agora, o empresário realmente olhar para o direito é muito incrível, porque é uma oportunidade realmente de olhar o seu negócio de forma diferente. Sim. De se antecipar. Tem uma frase que eu gosto, que quem se antecipa bebe água limpa. Eu gosto muito dessa frase. Porque é verdade, né? Quando você traz o olhar antes de acontecer, você consegue realmente não pagar por vários problemas. Por vários problemas. Que é o que eu falo, o advogado, quando ele está assim... Eu geralmente, quando eu fecho uma assessoria jurídica para uma empresa, eu procuro ir na empresa, saber o que é aquela empresa, o que aquela empresa faz. Para eu conhecer os funcionários, eu ter conhecimento daquilo ali, para eu poder... Porque assim, o advogado ele não atua só o jurídico, ele auxilia o RH. Ele auxilia a contabilidade. Sim, boa. Ele auxilia o administrativo. Porque a minha dúvida pode ser a sua dúvida. E assim, a gente não sabe, a gente vai saber como, se comunicando, evitando, e vai ser assim que a gente evita os problemas. É igual eu falei da questão da carga horária do funcionário. Às vezes aquele funcionário fez 6 horas extra, o que não é permitido em lei. Sim. E o empresário não está de olho Tá olhando ali. a demanda que ele tem que entregar e a coisa flui, né? E vai. E gera um problema maior. Sim. Uma receita, uma despesa até muito maior depois também, né, doutora? Com certeza. Você atende hoje clientes de vários portes. Sim. Então, assim, um consumidor final pequeno que quer, né, que tá com um problema e precisa da sua assessoria, consegue te contratar. Consegue. E empresas também de diversos níveis também conseguem te contratar. Sim. E eu gosto de fazer esse acompanhamento pessoal com o cliente, de fazer aquele cliente sentir a credibilidade, porque ele gosta de ter esse contato com você. Sim. Ele gosta de te ver ali na audiência e falar assim, nossa, esse advogado está realmente me defendendo. Ele gosta disso. Todo cliente gosta disso. Então não é porque hoje em dia eu faço uma assessoria jurídica para a empresa que eu vou deixar um cliente meu de uma defesa do consumidor desassistido. O meu objetivo na advocacia sempre foi atender a necessidade do meu cliente. Ai, que lindo isso. Obrigada. Hoje a gente vê um direito mais humanizado, né? Sim. A gente vê caminhando, eu tô falando de fora, claro, não tenho a sua expertise, doutora, mas a gente vê um direito muito mais próximo do cliente, Sim. né? É porque, assim, hoje em dia, não sei, né, antigamente tinha aquela coisa de que advogado tinha aquele patamar que nossa, é um advogado. Não, um advogado é uma pessoa comum, como você, que estudou para defender os seus interesses. Para defender a sua empresa. A sua Olha que empresa, bacana. sim. Doutora, a gente está caminhando para o finalzinho, queria que você deixasse um recado, como as pessoas podem te procurar, qual é a razão principal da sua missão com o seu negócio, queria que você deixasse mesmo um recado final sobre o seu negócio, sabe? Tá ótimo. Então, quem quiser me procurar, eu vou falar aqui o meu WhatsApp, que é o 219-9770-0146, e o meu Instagram é Laís Ribeiro. Pode mandar mensagem. E o meu objetivo, né, é atender a sua necessidade. O que você precisa. O que você precisar juridicamente, você pode me procurar, que eu vou te auxiliar. Obrigada. Eu que agradeço. Eu adorei. Ó, Obrigada. você que vai assistir a gente, eu peço para você deixar seu like aí, compartilhar esse conteúdo. E se você precisa de um atendimento, procura a doutora mesmo sem pensar. Procura para você tirar sua dúvida, ter o seu atendimento para que você talvez possa dormir em paz com o seu negócio, Sim. né? Tanto com o seu negócio, com a sua empresa. Às vezes você pode pensar assim, mas eu sou um MEI, para que eu vou precisar de um advogado? Boa, doutora. Me procura que eu te explico. Muito bom. Muito obrigada, tá? Um beijo, até a próxima. Tem Obrigada. muita coisa ainda para acontecer nesses dias de evento, hein? Acompanha com a gente.